Graças a Deus, meus amados, graças a Deus a todas as igrejas, os pastores, aos irmãos daqui da Igreja Batista Pecém, da Caraúbas, Segunda de Horizonte, tantos outros que estiverem vendo esse vídeo, essa mensagem. Queria convidar os irmãos a nós participar um pouquinho, compartilhar um pouquinho a palavra de Deus, que fica aqui em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, que diz o seguinte: E falou o Senhor Deus, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, quanto tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará, e tomarão do sangue e poluão ambas as obreiras e nas vergas da porta das casas em que o comereis. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os ossos lombos cingidos, os ossos sapatos nos pés, os ossos cajados nas mãos, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, que Deus possa estar nos abençoando, principalmente nesse período, né, que nós estamos passando aí de tanta luta, tanta dificuldade, tantas influências da mídia que a igreja está vivendo, né? Nós queremos passar para nós, para a igreja, que a Páscoa passou a ser para os judeus uma celebração muito importante, né? Pelo acontecimento que marcou na história e que continua, né? Que não vai findar, né? Vai ser sempre esse momento maravilhoso que as pessoas têm de refletir, de pensar, de saber como foi a vitória do povo de Israel quando eles viviam naquela prisão. Então, porque há mais de 400 anos o povo de Israel, eles viviam presos no Egito, cativo, aprisionado mesmo, escravos, né? Eles não tinham expectativa de uma melhoria, ao contrário, cada vez mais eles eram cobrados e sofriam mais naquela situação. Porque as crianças nasciam e as mães já sabiam que eles não tinham esperança, né? Não tinham expectativa, porque viviam como escravos, né? Mas Deus, ele prometeu que iria tirar o povo de Israel daquela grande situação, e assim aconteceu. E a primeira coisa que nós observamos aqui é que não importa o tempo, não importa a circunstância, aquilo que Deus, ele promete, com certeza ele cumpre. Deus diz para mim, para você, né, para nós como igreja, que ele vai estar conosco todos os dias das nossas vidas. Mas às vezes é assim, quando a gente está tudo bem, né, quando as coisas estão tudo normal, o financeiro, a saúde, a família, a igreja, então não é muito difícil de nós acreditar que Deus está conosco. Mas quando as coisas saem do controle, saem do normal, né, a nossa vida entra em uma turbulência, né, e nós perdemos o controle, então muitas vezes nós desacreditamos como humano, nós desacreditamos nessa presença de Deus. A gente olha para um lado, para o outro e não contempla, não vê uma luz no final do túnel, não vê realmente assim uma resposta de Deus. Aquela história de Jacó, quando Jacó, ele, no meio da sua família, ele comete uma bobeira e ele não é um filho exemplar, não é um irmão exemplar, né, por conta das situações de querer tirar proveito, e depois que ele passa a ser perseguido, ele foge para não morrer. E no deserto, a Bíblia diz que ele já estava anoitecendo, ele viu uma árvore e ali ele vai descansar.
fica embaixo da árvore, vê uma pedra, ele vai fazer da pedra aquele travesseiro, ele coloca sua cabeça, e logo ele, quase que dormindo, ele tem uma visão, e ele contempla nessa visão uma escada de alto a baixo, e os anjos subindo e descendo nessa escada. E lá no topo da escada, ele contempla Deus em sua visão. E ele escuta a voz de Deus. Ele escuta a voz dizendo que Deus iria fazer dele uma grande nação, que Deus iria lhe abençoar, ia dar o que era de direito, né? Então ele começa a ver e ele diz uma frase interessante, ele diz: olha, Deus estava aqui do meu lado e eu não percebia, não sabia. Mas por quê? Porque nós, como seres humanos, temos essa facilidade de desacreditar um pouco quando as coisas estão apertadas, quando o parafuso aperta. Então o povo de Israel, ele vivia nessa escravidão, mas por tanto tempo se passar, alguns tinham desacreditado que Deus iria libertar. Mas se a compensação tinha outra, em contrapartida, tinha outros que acreditavam sim, que um dia iria acontecer assim, a libertação, o acontecer daquilo que Deus tinha prometido. Então nós vemos que aquilo que Deus ele promete, com certeza ele cumpre. É a primeira coisa que nós vemos, que aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Então se ele diz que vai estar conosco todos os dias, então a gente tem que tomar posse, não importa o tempo, não importa a circunstância. Se, como falando espiritualmente, nós estamos nos vales, né, lá embaixo, em alguma perrengue, em alguma dificuldade, ou também devemos estar nos montes, está tudo ok nas nossas vidas, mas Deus ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Mas às vezes a gente precisa, irmão, saber que devemos estar preparados até para entrar na cova dos leões, como aconteceu com Beltesazar, até na fornalha de fogo, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas se a nossa postura for conforme a vontade de Deus, com certeza Deus ele entra conosco nas covas dos leões. Ele vai entrar conosco na fornalha de fogo, e nada do mal que estava preparado, que era por costume acontecer, não vai acontecer. Então Deus ele chama Moisés e manda ele falar para o povo o procedimento. Qual era o procedimento? Era pegar um cordeiro de 1 ano, ou seja, novo, sem defeito, pegar esse cordeiro, assar, matar, sacrificar o cordeiro, assar a carne, comer a carne assada e pegar o sangue do cordeiro e passar nas vergas das portas. E é interessante que assim eles fizeram, né? Então a segunda observação aqui que nós fazemos é que Deus ele age por meio da obediência, né? Por quê? Porque quando o anjo da morte, quando a Bíblia diz que à noite, à meia-noite, né, Deus ele vinha e ia realmente executar alguém da família, os primogênitos iam morrer. Mas a Bíblia diz que Deus ele viu o sangue lá, que os judeus tinham colocado nas vergas das portas, e não permitiu que o exterminador entrasse naquela casa por conta do sangue, mas passasse sobre ela e entrasse na dos egípcios, que não tinha nada no sangue. Então Deus ele age por meio da obediência. Se nós como igreja, né, independente da situação, formos obedientes a Deus, com certeza, irmãos, o mal não vai acontecer para conosco. Então Deus ele só não livrou o povo de Israel, mas ele também quebrantou o coração de Faraó. Faraó permitiu a Faraó dar liberdade, a libertar todo o povo de Israel. Então o povo saiu da escravidão, o povo passou a ter aquela liberdade que Deus tinha prometido há muitos anos atrás. O povo ali estava vivenciando aquela situação, né, que passou a ser a Páscoa, a liberdade do povo. Então, no versículo 11, a orientação foi assim: assim comeis, com os ossos longos cingidos, com os ossos sapatos nos pés, com o cajado na mão, e estáis preparados. Então a terceira coisa que a gente observa nessa situação é que mesmo que catástrofe aconteça, mesmo que essa catástrofe esteja acontecendo, vá acontecer, Deus, ele nos protege. Deus, ele supre as nossas necessidades. É interessante que a igreja ela deve se manter na postura, deve estar preparada.
Essa é a terceira observação, que a igreja precisa estar preparada meio às situações, meio à catástrofe da vida, meio às tempestades da vida. A igreja precisa estar preparada. O povo de Israel, como Deus avisou a postura deles, né, e assim estava todos preparados. Às vezes nós, como seres humanos, não estamos preparados. A Bíblia dá o exemplo, né, das 10 virgens, da espera do noivo. 5 estava preparadíssima, aguardando, independente da demora, mas estava aguardando. Mas as outras acharam que estava custando, né? Não se prepararam, não estavam com aquele mesmo entusiasmo, não estavam com o mesmo pensamento. Então o que aconteceu? Aquelas 5 sofreram, perderam a bênção do Senhor, porque Deus ele trabalha em cima da pessoa que está preparada. Paulo diz que em 1 Coríntios 5,7 que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Se antes o povo de Israel tiver toda essa perseverança, né, de obedecer as orientações de Moisés, que vinha da parte de Deus, de se preparar, de fazer tudo quando mandava o figurino, e foi pela morte de um animal, o sangue de um animal, pegaram o sangue, passaram nos umbrais, nas vergas das portas, eles acreditaram que ali ia lhe dar uma proteção. Quanto mais hoje nós como igreja, que não é mais um animal, não é mais o sangue de um cordeiro, de um bezerro, de um cabrito, mas é o sangue de Jesus. Por isso que Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Portanto, se os judeus fizeram isso, hoje é um motivo de nós vivenciarmos mais ainda a nossa fé, ser focada, e não podemos perder o foco disso, que nós estamos aqui através do sangue de Jesus. Nós somos libertos por conta do sangue de Jesus. Mesmo que a influência do mundo seja diferente, mesmo que a influência do mundo seja tirar, diminuir ou enfraquecer a nossa fé. Nesse tempo onde as notícias e as ficções elas estão colaborando com o pânico generalizado, a igreja precisa estar preparada. Mesmo que a gente ouviu falar, né, que já tem uma lei aí no Senado, feita pelo senador Anastácio, onde as igrejas, as associações deveriam ficar fechadas, não poder abrir, ninguém fazer reunião até 30 de outubro, mesmo que por trás disso venha a ter assim, um objetivo, né? Em vez de querer enfraquecer a igreja ou desarticular a igreja, o que vai fazer diferente é a nossa posição, a nossa postura como igreja, o nosso pensamento, a nossa convicção como igreja. Mesmo que seja espaciar, vamos dizer, é uma tática diabólica, é um jogo político, né? Mas a Bíblia, se for um jogo político, a Bíblia diz que os homens, eles fazem seus planos, mas a resposta certa vem de Deus. Se for uma tática diabólica, Jesus, ele conversando com os discípulos, ele diz assim: olha, quem diz aí o povo que eu sou? E algum disse, um disse que tu é o João Batista, outro disse que tu é Elias, outro disse que tu é o profeta. Mas Jesus, ele já sabia que ele era rejeitado pelo povo. Ele sabia que o povo não ia colocar o holofote sobre ele. Mas a preocupação de Jesus era com a igreja. E Jesus disse: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus, ele olhou e disse: pronto, a igreja está preparada. Mesmo que eu parta, a igreja está preparada. Aí ele diz assim: pois tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Ou seja, né? Então a igreja precisa saber que nós estamos preparados por Deus, nós temos o Espírito Santo, e através de tudo isso que nós temos, essa bagagem excelente que Deus nos incumbiu da sua presença, da presença do Espírito Santo, da palavra de Deus, então nós precisamos sim, irmãos, ter uma postura diferenciada. Quando Deus disse lá no Velho Testamento, disse para Josué, e essa palavra serve para mim e para você: não temas, não te espante, porque eu, Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que andares. Então a postura nossa é saber que mesmo nas situações ruins, Deus está conosco. Mesmo nas situações de sofrimento, Deus está conosco. Mesmo na situação que a gente olha assim, não vê, a mídia está bombardeando, na Itália está morrendo muita gente, nos Estados Unidos está morrendo muita gente, na China morreu muita gente, né? Então nós devemos saber que Deus está conosco. Independente da situação, a presença de Deus foi e sempre vai ser a melhor. Então a orientação para nós
situação que nós estamos vivendo, nesse isolamento social, ficar em casa sim, ficar tranquilo como igreja sim, ter paz sim, e não importa o tempo em que os templos vão ficar fechados, mas que nós possamos ficar da mesma forma, porque nós temos a mesma consciência, o mesmo amor, a mesma fé, a mesma palavra, o mesmo Espírito Santo, e nós somos agora, o que eu vejo assim, que mudou um pouco, por quê? Porque agora nós estamos sendo também mais família, os filhos estão mais presentes com os pais, mas o que nós precisamos fazer? Agora precisamos adorar o Senhor na nossa casa, como família, amém? Precisamos compartilhar a palavra na devocional, amém? Que tudo isso é melhor, precisamos estar orando pelos outros na nossa casa. Então isso contribuiu muito bom para a igreja saber que nós não somos assim igrejados, mesmo nas nossas casas, nós somos a igreja, meu querido. Ali é o templo, aqui é apenas a capela, onde a igreja se reúne, mas nós somos a igreja. Nós podemos nos reunir nas nossas casas para continuar essa situação e saber das nossas responsabilidades como igreja, de ter os nossos compromissos. Eu conversando com um rapaz aqui, vizinho à minha casa, que ele é de outra igreja, e ele diz assim: olha, pastor, o pastor da minha igreja disse que os irmãos agora depositassem o dízimo na conta da igreja. A igreja está fechada e a Bíblia diz que a gente deve trazer o dízimo à casa do Senhor para que haja mantimento. Se a igreja está fechada, então não precisa estar pedindo. Está vendo o pensamento? O pensamento é errado, o pensamento de quem tem pena de devolver o que é de Deus. Então eu quero dizer para nós como igreja que devemos devolver sim, mesmo a igreja o templo estando fechado, a igreja tem as suas responsabilidades, é a questão de fidelidade, de amor. Então a mesma pessoa que está na igreja e diz assim: eu não concordo com o dízimo do Velho Testamento, que é isso? Sabe o que é isso? É a pessoa ter pena. Quando a pessoa tem pena de devolver o que é de Deus, as pessoas começam a inventar histórias, essas histórias de eu não concordo, né? Só no Velho Testamento, no Novo não tem e tal. O que é isso? A pessoa não tem coragem de assumir: olha, eu tenho pena de devolver, de dar o dízimo, vai fazer falta. Mas eu quero dizer para você que não faz falta não. O que a gente devolve para Deus não faz falta, mas se a gente guardar aquilo que é de Deus e não devolver, vai fazer falta, porque nós não, com aquilo que nós guardamos que era de Deus, nós não vamos nem comer ele, nem contribuir para ter um patrimônio através dele, porque ele vai sair pela culatra, pela alguma situação, ou pela enfermidade, ou pela uma perda financeira, pela uma tragédia, ele vai sair. Então a minha orientação como pastor: seja fiel, Senhor, que Deus lhe abençoar, amém? Mas eu também queria dizer uma palavra para os pastores. Pastores, por conta dessa situação, não vamos deixar de dar o plano cooperativo, porque às vezes a gente pensa assim: a renda da igreja caiu, tal, cria algumas desculpas. Nós somos batistas, nós somos convencionais, nós sabemos a importância, né, do plano cooperativo. Então que Deus toque no seu coração. O da igreja, graças a Deus, nós já enviamos. Eu quero dizer para você que para mim é um prazer, eu tenho uma satisfação muito grande quando a gente fecha o livro e está lá o valor, e o tesoureiro já transfere para o nome da convenção. Eu fico muito satisfeito quando o dízimo da igreja aumenta. Eu penso no plano cooperativo que aumentou. Para mim é um prazer. Dificuldade, se eu for contar dificuldade para você, para nós aqui, né? A igreja que paga R$ 957 no terreno, R$300 de combustível para pegar os irmãos, 250 de energia, uma igreja pequena. Então com certeza é muito difícil, mas graças a Deus, até hoje Deus tem nos abençoado, temos honrado, e nós temos um pensamento para o terreno vizinho. Então que Deus abençoe a toda a igreja. Nós estamos juntos nessa situação, somos a igreja da mesma forma, devemos manter a mesma postura, o mesmo amor. Que Deus abençoe a todos nós, a toda a igreja, não somente aqui no PECEM, não somente no estado do Ceará, mas no Brasil e no mundo, que nós, como verdadeiros servos de Deus, possamos assim permanecer firme e inabalável, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Que Deus abençoe.